profundamente no primeiro capítulo da Carta aos Romanos, uma obra monumental escrita pelo apóstolo Paulo. Este capítulo é denso em significado, abordando a introdução do Evangelho, a apresentação de Paulo como servo de Cristo e a revelação do estado moral da humanidade. Prepare-se para uma jornada que irá enriquecer seu entendimento espiritual e oferecer um momento de devoção ao final, com uma oração especial para que você possa meditar e se conectar com Deus. A carta começa com Paulo se identificando de maneira humilde servil, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Romanos 1:1. Desde o início, Paulo demonstra seu comprometimento total com a missão divina, mostrando que ele não age por vontade própria, mas como um escolhido e enviado por Deus. Essa apresentação ressalta a legitimidade de sua mensagem e seu propósito como apóstolo. O Evangelho, que Paulo se refere como prometido por ele por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, Romanos 1:2, não é uma novidade, mas a culminação do plano de Deus revelado ao longo da história. Esse plano é visto nas profecias do Antigo Testamento, apontando para a vinda do Messias, e Paulo faz questão de lembrar os leitores de que o Evangelho é o cumprimento dessas promessas. A identidade de Jesus é exaltada na seguinte descrição, em que foi feito da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Romanos 1:3, 4. Nesses versículos, Paulo apresenta Cristo como plenamente humano e divino. A descendência de Davi confirma sua linhagem messiânica, enquanto sua ressurreição dos mortos, realizada pelo Espírito Santo, atesta sua divindade. Essa dupla natureza de Jesus é um fundamento da fé cristã, essencial para entender o poder redentor do Evangelho. Em seguida, Paulo saúda a igreja em Roma, composta por judeus e gentios convertidos, com as palavras: "A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, em graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo", Romanos 1:7. Essa saudação, cheia de significado, sublinha o amor de Deus e o chamado à santidade que é dirigido a todos os crentes. Paulo expressa sua gratidão pela fé dos romanos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, Romanos 1:8. Esse reconhecimento enfatiza a relevância e a força da igreja em Roma, cuja fé era conhecida e admirada por toda a comunidade cristã da época. Paulo continua expressando seu desejo profundo de visitar os cristãos em Roma, pois desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados, Romanos 1:11. Aqui, o apóstolo revela sua intenção de oferecer apoio e encorajamento espiritual. Ele entende que a comunhão entre os crentes fortalece a fé e cria um ambiente de crescimento mútuo. Essa busca por visitar os romanos é carregada de significado, pois representa a união do corpo de Cristo e a importância de compartilhar a fé. Ele também afirma: "Para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha", Romanos 1:12. Essa humildade de Paulo, ao reconhecer que também é fortalecido pela fé dos outros, nos ensina a importância do apoio e da comunhão entre os irmãos. O apóstolo reafirma sua disposição e obrigação de pregar o Evangelho: "Estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estais em Roma", Romanos 1:15. Esse compromisso nos mostra que o chamado de Paulo era universal. Ele não fazia distinção entre judeus e gentios, mas via todos como igualmente necessitados da salvação que vem por meio de Cristo. O coração do capítulo é resumido na declaração ousada de Paulo: "Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego", Romanos 1:16. Essa afirmação nos desafia a considerar o quanto valorizamos e proclamamos o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não é uma simples mensagem, é o poder de Deus que transforma, resgata e oferece vida eterna. Paulo continua: "Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé", Romanos 1:17.
Essa frase é carregada de significado teológico, enfatizando que a justiça de Deus é algo que não pode ser alcançado por obras humanas, mas somente por meio da fé. Essa citação do profeta Abacuque, Abacuque 2:4, reforça a ideia de que o relacionamento com Deus é baseado na confiança e na dependência dele. A justiça de Deus é revelada de fé em fé, indicando um crescimento contínuo na vida do crente. O Evangelho não é apenas o ponto de partida da vida cristã, mas o fundamento sobre o qual construímos nossa caminhada espiritual. Após apresentar a essência do Evangelho, Paulo aborda uma verdade dura, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Romanos 1:18. Este versículo nos lembra que Deus é amor, mas também é justo, e sua justiça se manifesta contra a impiedade. Paulo destaca que a verdade sobre Deus é evidente na criação, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem nas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Este versículo nos leva a refletir sobre como a criação é um testemunho vivo do poder e da majestade de Deus. A natureza é uma prova constante da existência de um Criador e de sua obra. No entanto, a humanidade, em sua rebeldia, escolheu ignorar essas evidências e seguir caminhos próprios. Em vez de reconhecer a glória de Deus, Paulo descreve a resposta da humanidade, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Romanos 1:23. Essa substituição da verdade por ídolos é um reflexo da idolatria que ainda vemos hoje, onde se colocam coisas ou pessoas no lugar de Deus. As consequências de se afastar de Deus são descritas de maneira contundente por Paulo, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Romanos 1:24. Essa entrega não é um ato de abandono passivo, mas uma permissão para que a humanidade colha os frutos de suas próprias escolhas. Quando Deus é rejeitado, Ele permite que o homem experimente a plena extensão de sua rebeldia e os resultados disso. Paulo continua: por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Romanos 1:26. A decadência moral é resultado direto do afastamento da verdade divina, e Paulo detalha como essa corrupção afeta todos os aspectos da vida humana, tanto individuais quanto sociais. Ele prossegue descrevendo um quadro ainda mais sombrio, estando cheios de toda a injustiça, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Romanos 1:29-30. Essa lista é um espelho das consequências de se viver à parte de Deus e revela a profundidade da corrupção que pode tomar conta da sociedade. Paulo conclui com uma advertência que ressoa até hoje, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1:32. Este encerramento do capítulo é uma chamada para reflexão profunda. Paulo não apenas aponta as ações pecaminosas, mas destaca a gravidade de consentir e apoiar aqueles que as praticam. Esse versículo sublinha a responsabilidade moral que os indivíduos têm, não apenas em suas próprias ações, mas também na maneira como respondem ao mal em sua sociedade. A mensagem é clara: afastar-se de Deus leva a uma degradação moral e espiritual que afeta todas as esferas da vida. Mesmo conhecendo a justiça e os padrões divinos, muitos escolhem ignorá-los e se tornam complacentes com o pecado, tanto pessoalmente quanto coletivamente. O primeiro capítulo de Romanos não é apenas uma introdução ao conteúdo da carta, mas um alicerce que estabelece a necessidade universal do Evangelho e a seriedade da justiça de Deus. Ao refletirmos sobre esse texto,
somos convidados a avaliar nossa própria caminhada, reconhecer nossa dependência da graça divina e nos comprometer a viver de acordo com os princípios que Paulo apresentou. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e pela verdade revelada por meio das Escrituras. Ajuda-nos a entender a profundidade da Tua justiça e o poder transformador do Teu Evangelho. Que possamos viver de forma a Te honrar, buscando a Tua vontade e resistindo às tentações que nos afastam de Ti. Fortalece-nos na fé, para que sejamos luz e testemunhas do Teu amor neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Espero que essa continuação esteja de acordo com o que você tinha em mente. Caso queira mais detalhes ou ajustes, estou à disposição.